Nesse corte que as máquinas fizeram na construção de uma estrada, a gente pode observar a estrutura do terreno. Na parte mais alta, o solo orgânico mineral, constituído de massa orgânica e minerais. Abaixo do solo ficaria o subsolo, e abaixo do subsolo a rocha matriz. A gente vê que há uma transformação da massa de terra entre o solo, onde estão as plantas, o subsolo mais embaixo e a rocha matriz. A gente vê várias estruturas de pedras. Tem a ver com o tempo em que essas pedras foram formadas, o tempo geológico, com as pedras mais acima, na parte de cima, bem granulada, com pouca estrutura de consistência, e mais embaixo a rocha matriz. E nós estamos aqui observando também que as raízes das plantas, as plantas que estão exclusivamente no solo, elas penetram no chão, no terreno, chegando inclusive à rocha matriz, a raiz da planta, porque ela precisa não só de estrutura de sustentação, mas também na coleta de água e nutrientes minerais. A chuva acontece na superfície da terra, ou seja, no solo. Mas dependendo da composição desse solo, no que se refere à granulação, a composição de massa orgânica, essa água vai penetrando. O que significa dizer que ao penetrar no terreno está cumprindo uma lei da física no que se refere à mecânica dos fluidos, porque a água é um dos 4 elementos da natureza. E a gente sabe que tudo na terra foi criado, a própria terra foi criada. E a história da humanidade já afirma que o planeta Terra foi criado há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Enquanto que a vida na Terra só está presente na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos. Ou seja, durante 1 bilhão de anos, a Terra não tinha vida alguma. A Terra era árida, não tinha água, vazia, não tinha vida. E em trevas, a luz do sol não chegava à superfície da terra por conta das atividades dinâmicas da terra, jogando poeira, pó e fumaça, impedindo que a luz do sol chegasse à superfície da terra. Mas também a terra era disforme, não tinha a forma arredondada que tem hoje, achatada nos polos. E nós estamos aqui mostrando a estrutura da terra para que possamos entender, conhecer
como funciona ou como funcionam as leis da natureza que proporciona a vida na terra. A gente vê que situação essa gramínea, esse capim sustentou-se aqui. A terra que veio do solo, trazida pelos ventos, criou um solo onde a planta enraizou e está vivendo de acordo com os elementos da natureza que estão à sua disposição. Na realidade está seca e morre porque são plantas de vidas curtas. Ou seja, existem na terra plantas que são perenes, que vivem mais de 100 anos. Enquanto que aqui mesmo, onde nós estamos caminhando, nós estamos vendo aqui do lado plantas que só vivem no máximo 100 dias. São plantas de pequeno porte, gramíneas. E aí nós queremos saber então como é que se comporta a vida na terra. E aqui nós estamos vendo o corte que foi feito para a construção da BR. O homem desmontou esse morro para poder o carro andar numa estrada mais ou menos plana, sem muito, para que não possa gastar muita energia, muito combustível. Aí vai cortando as ladeiras, vai diminuindo os altos, cortando, fazendo esse corte com a máquina, para que a estrada não fique tão ondulada e que o carro possa, numa única marcha, depois que pega a velocidade, viajar 30, 40, 50 quilômetros até encontrar uma serra, onde o homem não vai poder cortá-la totalmente para passar a BR, e aí o carro tem que subir. E a gente vê aqui a mistura do lixo do homem com a vida. E de repente nós encontramos uma flor. Algo incrível. Faz mais de 140 dias que não cai um pingo de chuva aqui. E como é que essa planta está conseguindo tirar água do solo para se manter viva? Existem plantas que são chamadas de leguminosas, que conseguem tirar o principal nutriente do ar, que é o nitrogênio. É um gás. Porque elas têm na raiz uma bactéria chamada de nitrificadoras. São plantas cujo elemento de reprodução é uma vagem com os grãos fazendo parte da vagem. Então nós podemos dizer que se essa planta está nessas condições, com exclusividade num ambiente aqui de 2 ou 3 quilômetros, provavelmente, é a única flor que nós encontramos aqui no dia de hoje. Porque essa planta é uma leguminosa e por ser de pequeno porte, até com a umidade do ar que acontece vez por outra chegar a 80%, ela consegue, ao tirar o nitrogênio do ar por intermédio das bactérias nitrificadoras, traz também água. E a gente sabe que a vida na Terra foi primeiramente criada no estado gasoso. Foi criado os micro-organismos, ou seja, seres vivos microscópicos. Porém, a vida animal e vegetal, que é vida complexa, multicelulares, não pode ser criada sem a água das chuvas abundante. E aí alguém me diz, mas e a água das chuvas? Cria vida, como é que pode criar vida, por exemplo, no deserto do Atacama, onde passa 200 anos sem chover? Como é que nasce água? Como é que nasce vida? Em Lima, capital do Peru, aqui na América do Sul, até rimou. Se lá já faz 600 anos que não cai chuva. Aquela água que abastece a vida é água proveniente do gelo, do degelo das montanhas. Mas se toda a água veio da terra, podemos dizer que mesmo não chovendo durante 600 anos,
A vida depende da água das chuvas. Nos desertos não tem vida abundantemente como tem aqui. Nós estamos vendo aqui, cada metro quadrado dessa terra tem uma planta. Porque aqui é cerrado. Aqui é agreste. E cerrado significa quantidade de plantas por área. Então quando a gente vê aqui uma planta a nível de arbustos, porque as árvores aqui foram destruídas. Quando a gente vê uma planta em arbusto para cada metro quadrado, a gente está diante de um cerrado. Ou seja, de uma área cuja vegetação a gente chama de cerrado. Enquanto isso, para quem não sabe, na Caatinga do Sertão, que não é aqui, que é agreste, existe áreas com até 2.000 metros quadrados sem uma planta permanente. Ou seja, uma planta perene como essa aqui. A gente vê tudo pelado. Estão em situação de dormência. Não estão processando a fotossíntese. Isso, portanto, não estão contribuindo com a melhoria do clima, nem com o equilíbrio do clima. Elas estão aqui inativas. Por quê? Pelo fato de passar até 180 dias sem cair um pingo de chuva aqui, não tem água no solo. E se não tem água do solo, ela não vai poder coletar água, não vai conseguir viver, porque a planta precisa de água todos os dias. E alguém diz, e se a gente cavar um poço? Se cavar um poço aqui, se tiver água é salgada a 70 metros de profundidade e de baixa vazão, nem compensa cavar. O Rio Grande do Norte tem um poço tubular para cada 20 quilômetros quadrados. E está em crise hídrica, porque se beber dessa água, nós somos seres vivos de água doce. Se beber água salgada, a gente morre. E os animais? Não terá saúde. Mesmo sabendo que o gado bovino, por exemplo, precisa comer sal. Por causa do tipo de capim, gramíneas, pasto do gado dessa área, que tem um teor de determinado mineral que é prejudicial quando o gado se alimenta. Então o sal, que é o cloreto de sódio, vai fazer essa correção. Mas nós estamos voltando aqui e nós estamos explicando que aqui é cerrado, porque é agreste do Rio Grande do Norte, como é o agreste do Nordeste. E a gente vê a danação de plantas que tem por área, por cada metro quadrado, porque são plantas que nascem por conta dos elementos que estão disponíveis. Ou seja, a água da chuva na medida certa, que mantém o solo úmido por muito tempo. Ventilação. Umidade do ar acima de 70%, e agora nós estamos a 40% aqui, por conta da seca que está com a molesta. E como a gente já disse em outros vídeos, e nós temos luz solar aqui na medida certa, até por excesso agora. E a gente sabe que hoje em dia a luz solar tá sendo prejudicial, inclusive para os animais. Porque à medida que o homem vai construindo suas obras hídricas, aliás, suas obras diversas, que trazem danos à camada de ozônio, vai tirando a proteção da luz solar na Terra, que não pode ser a luz que vem diretamente do Sol. Então a camada de ozônio na atmosfera, ela vai fazendo a correção e até mesmo amortecendo os corpos celestes que vêm de lá para cá, como os meteoros, destruindo antes que ele atinja a Terra e destrua a Terra. Aí nós chamamos a atenção em nossos vídeos, porque isso aqui é educação ambiental científica. Esse monte de pedra aqui, aflorado. Isso aí foi material que foi tirado da estrada, do leito da estrada, para fazer o que eles chamam de corte. Então isso aí tudo foi matéria da terra, terra que existia, que fazia parte daquela área onde passa a rodovia. E foi trazido pelas máquinas. Já que não podia fazer o aterro com esse material, porque a pedra realmente ela não é benéfica
ela não é apropriada para se construir um aterro de estrada. A não ser que seja com cimento, uma laje. Mas ela solta assim ia trazer danos, porque não ia ficar uniforme a superfície. E o carro não podia se desenvolver. Principalmente quando chovesse, que essa terra ia, vamos dizer assim, escorrer com a água das chuvas e aparecer, ficar as pedras pontiagudas, submersas, o que ia inviabilizar o deslocamento, o movimento dos automóveis com seus pneus. Então nós estamos mostrando aqui que a transformação que o homem está fazendo na Terra, com sua tecnologia, é tecnologia do fim do mundo. Aqui está o animal que morre, provavelmente vai procurar alimento onde não tem, que é a BR, porque no asfalto não tem alimento para ser vivo nenhum, pelo contrário, ali é área de morte, em todos os aspectos. Então ele vai procurar comida, que não encontra nos cercados, e aí lá vem o desastre. Se choca com um automóvel desse se choca com ele numa velocidade de 80 km por hora. Um molho de ferro contra a massa orgânica. Não tem como viver. Não tem como permanecer vivo em meio a um ambiente altamente danoso, fruto da ciência e tecnologia do homem no fim do mundo. O homem não vai dispensar o uso de petróleo para suas máquinas, seus automóveis, seu avião. E onde tiver petróleo não tem vida. Por enquanto, a queima de petróleo ainda é muito baixa se considerarmos o espaço atmosférico, com uma atmosfera muito dinâmica, e a gente sabe que na Terra ainda existem grandes áreas cobertas de vegetais, como é o caso da Amazônia, que absorve todo esse elemento proveniente da queima de petróleo, permitindo ainda um ar atmosférico respirável. Que a gente sabe que o ar respirável tem 21% de oxigênio, que é o gás da nossa respiração aeróbica. Da nossa respiração aeróbica. E o fato é que, pelo fato de existir a cobertura vegetal, ainda é possível viver na Terra. Ainda é possível ter vida na Terra. Mas a gente sabe que enquanto tiver vida e tiver o homem, tem a queima de petróleo, tem a exploração do petróleo, como é o caso agora da Amazônia brasileira, que o governo brasileiro patrocinou a COP30, que é um movimento para o equilíbrio da vida na Terra, ou seja, apontar quais são as consequências da industrialização do homem, do Homo sapiens, que é o homem que foi criado vida inteligente a partir de um animal, primata, hominídeo. Deus, certamente o Criador, que criou o homem como animal, criou também como sua essência, já recentemente, se considerarmos o tempo geológico em que o homem está na Terra. E a gente faz essa explicação porque tudo isso aqui que nós estamos mostrando é verdadeiramente informações de alto nível com relação à vida. E mesmo assim você não encontra essas informações em qualquer livro, em qualquer dados informativos, nem mesmo na COP30, que aconteceu em Belém do Pará recentemente,
Tô juntando todas as suas informações que estavam lá, não chega a ser nem 10% do assunto que nós tocamos aqui, é apenas um vídeo. E nós vamos encerrando o nosso vídeo, porque nós continuamos fazendo esse mesmo trabalho aqui, nesse ambiente altamente degradado, que o homem chama de desenvolvimento, na realidade é envolvimento insustentável.